Isso. Suicídio e loucura, ótica espírita. E o espiritismo vem ajudar muito a questão, porque no fundo, a gente vai entendendo por que essas coisas acontecem. A doutrina espírita tem esse condão de abrir os nossos pensamentos para novas diretrizes, novos caminhos, novas ideias. Porque senão a gente fica fechadinho, limitadinho e a gente não consegue entender algumas coisas das dificuldades humanas. Mas a doutrina espírita veio nos ajudar para isso. Então, olha, existem, na verdade, razões, existem algumas razões, existem causas para o cometimento, para a ideia suicida. É uma coisa perigosa porque pode ser espiritual, a gente pode estar recebendo uma carga pesada espiritual nos sugestionando ao desencarne. Vou contar uma coisa pessoal, apesar de não ser muito bom contar coisa pessoal, não é? As outras coisas que eu vou contar é tudo um amigo meu, mas essa aqui é uma coisa pessoal. Eu estava no 25º andar de um prédio, do maior prédio que tem em São Paulo, que não é o Banespa, o antigo Banespa, mas é o Mirante do Vale, que fica ali no Vale do Anhangabaú, mais ou menos ali na Praça do Correio. E aí eu estava olhando lá para baixo, vendo o movimento, e eu comecei a escutar assim uma vozinha dizer para mim: por que que você não pula? Pega um guarda-chuva, vai ser muito legal. Pega um guarda-chuva e pula, aí você vai descer lá suavemente com o guarda-chuva. Eu falei, mas que ideia é essa, né? E aquilo ficou me martelando, me martelando, me martelando. Eu falei assim, meu Deus, que coisa perigosa. Porque se pega a gente meio desprevenido, é capaz mesmo de eu pegar um guarda-chuva e pular dali, né? Olha só, que perigo, que situação difícil. Eu não sei, de repente, né? A gente pode ter ideias assim, e isso pode nos prejudicar bastante, porque depois que a gente acorda, imagine, depois que a gente acorda e vê o que fez, ai, deve ser terrível, não é? Antes de falar as coisas mais pesadas, eu tenho que falar uma coisa mais leve e mais compreensiva. Existe um livro de psicografia do Chico chamado Escola no Além. Esse livro, Escola no Além, não precisam gravar, nem procurar na internet, ver se tem PDF, não precisam fazer nada disso. Escola no Além conta a história de uma moça chamada Cláudia Galassi. Essa moça morava na região da Vila Mariana Ipiranga, cujo lugar que moro agora. Eu moro no Ipiranga agora, mudei aqui da Casa Verde, moro no Ipiranga. E a Cláudia Galassi era uma moça jovem, 18 anos talvez, um pouco mais, um pouquinho menos. E um dia ela está em casa, tranquila, recebe um telefonema. Aí ela desliga o telefone, recebe, fala alguma coisa lá, que ninguém sabe o que, né? Desliga o telefone, vai para a sala da casa dela, tateia assim um tipo de uma estante, tateia, olha assim, ela encontra uma chave. Ela pega essa chave, abre uma portinha com essa chave e tira dessa portinha uma arma e tira a própria vida. Olha só. Por que que a gente sabe disso? Porque esse é um caso absolutamente compreensível de obsessão terrível, não é? Obsessão terrível. E ela, em tese, tem a culpa amenizada. No Código Penal brasileiro existem as agravantes e as atenuantes. No caso da Cláudia, ela teve a atenuante de ter sido teleguiada. Não se assustem com isso, mas existem técnicas no mundo espiritual em que os espíritos teleguiam a pessoa para determinado fim, para fins menores, claro, obviamente, porque os espíritos superiores não fazem isso. Então, dirigem essa pessoa para um determinado fim e a pessoa vai, assim, meio que telepaticamente, meio que remotamente, vamos dizer assim. E foi mais ou menos o que aconteceu com a Cláudia. A ligação telefônica foi o ponto de ligação dela com esse sistema, vamos dizer assim, né? Mas a Cláudia, por ter sido teleguiada, por ter recebido essa influência infeliz, quase irresistível, ela teve essas atenuantes. Então, no mundo espiritual, ela não teve os sofrimentos que a maioria dos nossos irmãos que jogaram a vida fora tiveram. Ela foi trabalhar numa espécie de uma creche, e nessa espécie de creche ela trabalhava com crianças de até 4 anos recém-desencarnadas. Olha que interessante. Como que é o nome do livro mesmo?
Escola no Além. Não, esqueçam, depois que eu falar aqui, vocês não lembrem mais desse livro, não precisam nem ler, nem saber nada sobre ele. Escola no Além. Tá bom? Aí, ela foi trabalhar neste. Eu falo mais do livro ou tá bom isso? Quer que eu fale mais um pouco? Mas se vocês não vão nem ler, para que vai? Tá bom? Tá indo bem assim? O que você está achando? Posso continuar? Ó, tá bom. Então vamos lá, vamos continuar. Aí ela foi trabalhar nessa escola e ela trabalhava com crianças, acho que de 0 a 4 anos, 0 a 5 anos, tem os estágios, não é? Aqui na Terra também dividem por períodos, né? De 0 a 4, a 0 a 5, de 5 a 7, 7 a 9, tem umas coisas, umas diferenças. E lá nessa escola ela houve um concurso, não na escola, mas no mundo espiritual, para eleger uma pessoa que estivesse trabalhando lá para escrever para a Terra e contar as suas experiências. E a Cláudia entrou nesse concurso e ganhou o concurso. Então ela pôde trazer essa experiência deste livro chamado Escola do Além. Muito bem. Bom, aí ela estava dizendo como que funcionava a escola lá. A psicografia dela foi assim. Vejam, aí é importante a gente dar um detalhe. A psicografia do Chico, ela é muito rica porque ela é extremamente assim seletiva. Os espíritos que se manifestaram pelo Chico são extremamente selecionados. Não foram qualquer espíritos que deixaram esses livros, essas coisas. São espíritos que têm experiências, que tiveram experiências e que trouxeram experiências para nós nos renovarmos. É uma coisa bem assim. A princípio as pessoas não percebem. 420 obras, mas ninguém percebe que tipo de espírito que escreveram essas 420 obras. Muito bem. Aí a Cláudia ganhou o concurso. Vejam, agora eu vou fazer uma maledicência. Tinha uma menina que também escreveu do mundo espiritual por um outro médium. E ela revelou informações do mundo espiritual. E esse livro ficou uma espécie de best-seller. Só que não veio pela psicografia do Chico. Porém, não veio autorizado. Olha só. E virou um best-seller, não é? É muito bonitinho, a moça fala lá de diversos detalhes, né? Ela usa calça jeans, como que é feita uma coisa ou outra. Não posso falar o nome do livro. Bom, aí a Cláudia então disse que como que funcionava o sistema das crianças. As crianças não podiam reclamar. Elas só podiam pedir as coisas, mas para pedir elas tinham que formar pequenos versinhos. Olha só. Então, para falar alguma coisa, pedir alguma coisa, tinha que pedir em versos. Primeiro detalhe, interessante. O segundo detalhe é que tinha uma criança recém-desencarnada que não parava de chamar a mãe. Eu quero minha mãe, eu não vou ficar sem minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E foi um negócio assim tão insistente, que a Cláudia foi obrigada a conversar com os dirigentes da casa, espiritual, né? Para saber como que eles iam lidar com aquilo. E aí eles resolveram fazê-lo reencarnar com a mãe. Olha só a história. Esse livro é interessante, mas não leiam porque eu vou contar todo o livro em detalhes aqui para vocês, tá bom? Aí o plano espiritual autorizou a reencarnação dele com a própria mãe, para ele voltar para a mãe e se tranquilizar, né? Muito bem. Aí eles fizeram uma preparação para que essa criança voltasse para a mesma mãe, só que tiveram um problema. Fizeram todo um aparato, não sei se alguém já sabe como que é feito isso, né? A ligação de uma reencarnação, um negócio muito complexo. Não é como a gente imagina, por isso que tem que ser um lugar consagrado, um lugar sagrado, sabe? Porque senão é complicado. Aí fizeram todo o aparato de guerra lá, fecharam com biombos, assim, parecidos com esse, assim, e tal, né? Ajeitaram tudo para fazer a ligação. Tem que escolher qual vai ser o privilegiado que vai encontrar lá a privilegiada para dar certinho
aquele gene entrar direitinho para ele se desenvolver direitinho. É um negócio bastante complexo. Só que quando chegaram lá, a mãe tinha feito ligadura de trompas. Não pôde voltar. Frustração total, não é? Voltaram para trás, arrumaram todas as coisas. Parece aquele negócio de música, sabe? Músico quando vai se apresentar, tem cabo de fio, tem caixa de som, microfones e aquele negócio que segura o microfone. A pessoa sai com uma perua lotada de coisa, né? Para fazer uma apresentação musical, né? E aí também encheram a perua lá de um monte de coisa lá que eles levaram, foram embora com uma frustração grande. E o menino, quero minha mãe, não quero saber, quero minha mãe, quero minha mãe, quero minha mãe, quero minha mãe. E a Cláudia, então, foi advogar a causa deste menino de novo lá. E então eles disseram, da nossa parte, os recursos estão encerrados, mas a gente vai levar o caso dele para um recurso superior, para um grupo superior. Rapidamente veio a resposta. Qual foi a resposta? Está no livro Escola no Além. Tá vendo só como eu peguei vocês na curva? Se mais de uma pessoa quiser saber qual foi a resposta, eu posso continuar. Se ninguém quiser saber a resposta, é uma pessoa só que quer, duas, três, quatro, todo mundo quer, né? Vocês são espertinhos, né? Ah, tá bom. Olha só, a resposta qual foi? A resposta foi a seguinte: a senhora, que era a mãe do nenê, tinha uma irmã. Uma irmã, assim, muito fogueteira, passeava, ia nos bailes, ia em tudo quanto é lugar. E aí, eles arrumaram um jeito de ligar o menino na irmã. Só que a irmã não queria saber do menino. O que que ela fez? Quem cuidou? A tia. E a tia passou a chamar de mãe e a mãe passou a chamar de tia. Então, foi a mãe dele, em outra encarnação, que acabou ficando, cuidando e vivendo com ele. Olha que solução! A gente, de vez em quando, tem umas coisas, né? Umas censuras, uns julgamentos, umas coisas que a gente nem sabe como que funciona isso, não é? Às vezes a gente vê, por exemplo, uma avó cuidando de um neto, tia, às vezes, cuidando de sobrinho, e não sabe qual é o real propósito disso. Existe uma razão disso acontecer, não é? Então, olha como a doutrina espírita abre a nossa mente. Bom, aí a Cláudia deu esse relato, muito bacana, tem lá mais detalhes desse relato, e ela teve, então, o benefício da atenuante, pôde trabalhar no mundo espiritual, certo? Bom, agora eu vou separar uma coisa da